Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome e suplicar, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, os nossos amigos, ajudadores. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos na cidade, no interior, os teus servos, Pai, que fazem a tua obra com tanto amor. Obrigado, Senhor, pelos teus ministros, todos os que ministram ensinando, Senhor, a tua palavra, professores de crianças, professores de jovens e adolescentes, professores de adultos, os professores das escolas teológicas. Ó Deus, abençoa, guarda, dá graça, manifesta o teu poder na vida da igreja, dando, meu Senhor, consciência da necessidade de instruir o teu povo para enfrentar os desafios e proclamar a fé. Amado Pai, guarda cada família, cada um dos meus irmãos, sustenta-nos com a tua destra. Deus bondoso e santo, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é o mesmo, o meu desejo é o mesmo, comunicar a palavra de Deus, ajudar quem está começando. Eu não abro mão disto, mas de forma nenhuma. A igreja hoje está muito mais carente do que em qualquer época. A igreja de Jesus Cristo hoje está muito mais carente, muito mais ameaçada. Ameaça de todos os lados, ameaça dos perversos, ameaça dos espiritualistas, ameaças dos ateus, ameaças de todos os lados, de todas as partes. E o pior, nasceu uma fonte maligna de ameaças internas. Sempre houve, agora está pior. No tempo de Moisés, Moisés teve muitos problemas. Teve até uma guerra com os amalequitas. Mas os maiores problemas foi com o Coré, um perverso que queria se impor dentro da nação, dentro do arraial. Depois que passou a crise do Coré, houve diversas crises. Antes da crise do Coré, também houve problemas, sempre houve. Agora o problema é muito sério, porque eles estão confundindo o evangelho com produto, estão vendendo, inclusive, facilidades. Vende-se facilidades. Os corruptos da fé vendem facilidade. Faça assim, traga tanto. Parece coisa de marginal mesmo. Os marginais abordam as pessoas nas redes sociais, em tudo que é coisa, e é para tirar dinheiro. Os marginais, inclusive dentro das cadeias. O nosso sistema é muito agradável para marginal. Então, os marginais comandam de dentro das prisões equipes de salteadores via tecnologia. Pois é. Os vendilhões do evangelho são iguais. São marginais, marginalizam a mensagem, vendem facilidades e fazem do evangelho um produto. Nós temos a necessidade de combater isto, e uma das maneiras de combater é ensinando. Porque os que são corruptos por natureza, os que são perversos, vai simplesmente ficar com abuso de você, se não odiar você, se você fizer isto. Que é o meu caso. Eu não reconheço nem conheço ninguém que impeça o meu trabalho.
Resultado, tenho problemas de toda a natureza, porque eu alerto. Imagina quantas pessoas já morreram porque alertaram alguém. "Ó, aquele ali vai te assaltar." Quantos já morreram? Porque impediam um assalto, advertindo o outro. Pois é, eu estou aqui para advertir assaltos de Satanás contra a igreja de Jesus. Vou fazer isso enquanto for possível. Nosso texto, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 a 23. Um texto pequeno, mesmo assim convincente. 1 aos Coríntios 3 e 17. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Havia um problema lá, neste capítulo é descrito o problema, umas insinuações a respeito de quem era mais importante, se era o Paulo, se era o Apolo, se era o Cefas, e Deus usou o apóstolo para dar orientação segura. Precisamos dar orientação segura como temos recebido orientação segura. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua palavra santa e agora suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos. Abençoa, Senhor, cada um. Abençoa os que terão contatos com as nossas publicações. Abençoa os que já confessaram o teu nome e abençoa os que estão, meu Senhor, se aproximando aos poucos, lendo a tua palavra, ouvindo as mensagens, esperando, ó Deus, que tu possas operar até que venha a decisão. Amado Senhor, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Usa cada um, meu Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia. Pai bondoso, ouve dos céus as nossas petições, nós te pedimos no maravilhoso nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, falando sobre as dificuldades, as muitas dificuldades. A igreja sempre enfrentou problemas graves, a igreja sempre teve problemas sérios. O texto bíblico nos dá essa consciência. O apóstolo de Jesus Cristo, combatendo as dificuldades que reinavam no meio do povo, ele diz: eu plantei, o Apolo aguou, mas foi Deus quem fez crescer. Porque o que planta não é coisa nenhuma e o que rega também não, mas o que faz crescer, que é Deus. Então, algo maravilhoso da parte de um homem que não chamava para si os benefícios, não requeria o reconhecimento dos seus feitos, muito embora tenha sido um homem grandioso. Paulo escreveu cerca de 14 epístolas. Ele teve participação na vida de muita gente no primeiro século e continua influenciando o cristianismo não só do Ocidente, mas do Oriente também. Onde existe um cristão sério, pode ficar absolutamente certo que ele aprendeu a coerência espiritual, testemunho espiritual, formação espiritual, base espiritual nas epístolas de Paulo. Se não houvesse as epístolas de Paulo,
as demais seriam muito importantes e poderia formar. Mas Paulo fala de temas que só ele fala. Apóstolo Pedro dizia nos seus dias: o irmão Paulo, conforme a sabedoria que lhe foi dada, escreveu coisas difíceis para os que os ímpios torcem. Mas não é problema do Paulo, não, porque os ímpios torcem outras partes, outros textos. Então, esta leitura, 1 Coríntios 3, 17, meus irmãos, fala do templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui pode-se fazer a aplicação, se alguém destruir a obra de Deus, pode sim, sem nenhum recurso, sem nenhum medo, sem nenhuma necessidade de recuar. Não há necessidade de recuar. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós. Então, se alguém luta contra a igreja, se alguém faz a igreja adoecer com doutrinas perversas, está lutando contra Deus. Então, se aplica perfeitamente à igreja como organização, um corpo organizacional é muito semelhante aos membros do corpo de um indivíduo, que cada membro sofrendo avaria, sofrendo mutilação, não deixa de ser prejuízo. Então, se alguém destruir o templo de Deus, vai arcar com as consequências, porque o templo de Deus é santo e Deus zela pelas suas coisas, pelo seu templo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de entre vós não tem humildade e acha que é sábio, procure entender. Procure entender que a sabedoria deste mundo é uma sabedoria arrogante. A sabedoria deste mundo é arrogante, por isso que o apóstolo chama de louca, aqui no versículo 19. A sabedoria deste mundo é louca diante de Deus. A sabedoria é louca. Por esta razão, Deus vê e apanha os sábios na sua estultice. Uma astúcia para se sobressair, que termina sendo uma estultice dos sábios, segundo o mundo sábio, segundo a sua própria visão. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Outra vez diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Pensamentos vãos, pensamentos facciosos, pensamentos que não condiz com a glória de Deus, não condiz com a bênção de Deus, não condiz. São pensamentos nocivos ao reino de Deus. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Não se glorie nos homens, porque tudo neste reino de Deus é vosso. Eu acho lindo isso aqui, porque fica evidente o valor de cada membro do corpo de Cristo, cada servo de Jesus Cristo. Ele diz: ninguém se glorie nos homens, ninguém confie nos homens, ninguém faça do braço da carne o seu lado forte. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Quem era Paulo? Um apóstolo que Jesus Cristo trouxe lá do meio do farisaísmo. E Jesus deu Paulo à igreja. O próprio Paulo escreveu na Epístola aos Efésios e diz: ele deu, ele mesmo, referindo-se a Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
ou pastores e doutores, conforme a versão. Então, é algo grandioso. Seja Paulo, seja Apolo, foi Cristo quem deu Paulo à igreja. A igreja jamais ia fazer um convite. Hoje as igrejas modernas avançaram tanto nisso. A igreja faz um convite a um sujeito famoso, aí o sujeito vem, aí faz uma série de conferências, prega ali uma noite, capricha na maionese, aí é convidado. Tomou posse, está tudo bonitinho, vai desgraçar a vida da igreja. Eu conheci de perto um que a avaliação era muito sacrificada. Para mim, valor bem baixo. Aí, de repente, eu tomei conhecimento dele ser contratado para uma igreja bonita, lá no meio de uma comunidade desenvolvida, onde o dinheiro corre, anda, corre, se deita e rola. Por incrível que pareça, apesar de eu saber que ele era do sem futuro, mas eu sou amante da igreja, eu amo o Senhor Jesus, eu amo a sua igreja, e não era uma igreja, eu nunca entrei naquele tipo de igreja, mas eu mesmo assim, Deus abençoa e tal. E para surpresa minha, o sujeito ficou 5 ou 6 anos naquela organização. Parece que saiu do mesmo jeito que saiu das outras que eu sabia, e nunca mais deixava claro, transparecia que não teria futuro. Mas Deus deu Paulo para a igreja, e Paulo tinha tanto futuro que ele se esforçou pela igreja, amou a igreja, fazia comparações a respeito de si mesmo, se comparando com uma ama. Ele se comparava com a ama. A ama é a babá, a babysitter. Ele comparou a si mesmo com a babá, com a babysitter, com a ama, com a mãe de leite. Porque ele sabia o que tinha acontecido na sua vida. Deus o tirou do meio do farisaísmo e botou na igreja como um mourão. Era uma coluna, verdadeira coluna. O Apolo era um dos companheiros de causa do apóstolo Paulo e foi outra grandeza de homem extraordinário. O Cefas era o Pedro. Cefas é o nome de Pedro em aramaico. Pedro é Petros, do grego. Então, o Cefas, o Pedro, foi dado à igreja. Deus tira ele da praia, Deus tira ele do ofício de pescador e o consagra. Ele é dado à igreja como uma pessoa que amava o Senhor, amava a igreja, buscava o bem da igreja. Depois que morre, aí a turma exalta, canoniza, faz aquela patifaria satânica e coloca no trono da corrupção do papado. Ele nunca foi em Roma. Nunca esteve ali. Não encontra-se em documento nenhum, a não ser da Santa Sé. Documento da Santa Sé não vale, não valida. Santa Sé só veio existir a partir do 4º ou 5º século. Até ali não existia Santa Sé. Santa Sé foi criada pelos ímpios para maquiar um reino ceboso da espiritualidade misturada. Então, o que aconteceu? Paulo está dizendo: quem destrói o corpo de Cristo, destrói a si mesmo. Se o corpo de Cristo é a igreja, pode ser eu,
Posso ser eu, podemos ser alguns juntos, uma família, uma equipe, meia dúzia de tolos querendo revolucionar o mundo, destruindo a igreja que foi feita em 100, 200 anos, para poder aparecer como os bem-aventurados. É só desastre, e é desastre grande, desonra permanente, quem sabe eterna. Seja o mundo, seja a vida. Ele está falando aqui, tudo foi feito em função dos salvos. Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele veio em função de ajuntar em um corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Ninguém se glorie no homem. Ninguém se glorie nos homens. Porque Deus providenciou tudo o que era necessário para a igreja. Deus deu à igreja. Deu Saulo, transformou e entregou à igreja. Aí, vai cuidar da igreja, vai se ocupar, vai arranjar o que fazer de fato. Deus deu Apolo à igreja. Apolo foi dado à igreja, grande obreiro. Deus deu Cefas à igreja. Deus é maravilhoso e deu Cefas à igreja. Era uma autoridade natural. Andou com Jesus, foi repreendido por Jesus. Foi uma bênção em tudo, mostrando exatamente o seu lado humano, as falhas humanas. Negou Jesus no ápice, né, no momento agudo da solidão de Jesus Cristo. E aquele ali, você sabe que é sem nada, nunca vi na minha frente. Negou o Senhor Jesus. Depois chorou amargamente, mas era exatamente o que Deus queria manifestar. A igreja é formada por gente, por pessoas que podem falhar. Não pode transtornar a igreja de Jesus Cristo. Seja a vida, seja a morte. A morte acontece também para a glória de Deus. Quem morreu por causa do testemunho, morreu e glorificou a Deus até o fim. Quem negou o Senhor Jesus para não morrer, glória nenhuma, testemunho nenhum. Às vezes a gente sabe o nome até ali, depois o nome se apaga. Seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Por que Deus criou os céus e a terra? Porque Ele é soberano e Ele queria criar. E Ele criou os céus para os anjos e os homens remidos, as mulheres remidas, as pessoas resgatadas. Tudo é vosso. Seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós temos esta grandeza de relação. Estávamos mortos em delitos e pecados. Deus enviou seu Filho e Ele nos atraiu pela sua palavra, pelo seu ensino, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Nos comprou, pagou com preço de sangue, nos resgatou para sermos livres. Livres. Eu sou livre, você é livre. Somos livres, principalmente porque recebemos a liberdade que há em Cristo. Isso é inegociável. É inegociável. Não tem como ceder. Não ceda, não ceda, não retroceda. Não tem como mudar. Andar com Jesus, morrer por Jesus, viver com Jesus, esperar Jesus. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial.
Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua maravilhosa igreja. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Uma igreja, Senhor, que te ama, que guarda a tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela minha participação nesta igreja. Obrigado pelo meu pastor atual. Toma em tuas santas mãos, abençoa sua vida, sua família. Abençoa, meu Senhor, nossos alunos. Abençoa, ó Deus, que nós possamos estar juntos cada dia na tua santa presença. Pai bondoso, guarda o teu povo, manifesta, Senhor, a grandeza do teu reino com amor. Este memorial da oração toma em tuas santas mãos. Tu tens o poder, Senhor, de sustentar, levantar dentre os mortos os que estão abatidos, aflitos, e consolar, ó Deus, os que estão em fase terminal. Ó Deus, manifesta o teu poder na vida da igreja, dá graça ao teu povo, manifesta a tua graça. Ajuda-nos. Guarda crianças, jovens e adultos. Manifesta o teu poder, guardando, Senhor, os que estão na tua presença, te louvando, anunciando a vida. Amado Pai, ouve a nossa petição, no nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente voltar. Deus nos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.